Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, minhas lindas, da paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Estão me vendo, me ouvindo bem? Vou começar rezando, terminando mais um cafezinho. Bom dia, Ana. Bom dia, Daniela. Vamos rezar então, estão me ouvindo bem? Beleza, então nós vamos começar rezando, gurias, entregando já o nosso dia pro Senhor, né? A nossa manhã. Eu sei que tem a galera aí que tá desde as 4 rezando, né? Já começaram cedo. A gente vai continuar então para algumas a oração, né? E para outros a gente vai começar agora o nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos familiares. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, as graças que nos alcançam diariamente. Obrigada pela Tua providência na nossa vida. Obrigada, Senhor, por esse tempo de revelação, de oração, Senhor, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor, Tu tens te mostrado, te revelado fiel, tens te revelado um Deus amoroso, presente, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, acima de tudo, acima de todos. Engrandecemos o Teu poder, o Teu domínio. Tu és o Deus dominador. Às vezes, Senhor, outras coisas nos dominam, que não são Tu, Senhor. Não é Tu, o Senhor da nossa vida tantas vezes, mas hoje nós queremos declarar e Te pedir que sejas Tu, Deus dominador na nossa vida, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Aquele que domina sobre a nossa história, que domina sobre o nosso destino, sobre o destino do nosso marido, a história do nosso casamento. Bendito e louvado seja, Senhor Deus, o Teu santo e poderoso nome, os Teus desígnios e os Teus planos para a nossa família, Senhor, os sonhos do Teu coração, as Tuas expectativas, as Tuas promessas, os Teus planos para a nossa família, Senhor. Nós Te agradecemos, bendizemos, exaltamos, Senhor, em tudo isso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós clamamos mais uma vez nessa manhã, Senhor, que Tu nos cubra com Teu preciosíssimo sangue. Jesus, cobre cada uma de nós, esposas, com Teu preciosíssimo sangue, o nosso corpo, Senhor, a nossa saúde. Vem restaurando, Senhor, nosso corpo cansado, vem nos curando de toda enfermidade, Senhor. Seja ela física, Senhor, seja uma falsa enfermidade causada por espíritos malignos, pela batalha, Senhor, pela tentação. Nós clamamos, Senhor, cura-nos, cura o nosso corpo, Senhor, cada uma de nós, do cansaço, de enfermidade, Senhor, de sintomas que temos sentido nos últimos dias, nos últimos tempos, Senhor. Aquelas que têm enfermidades físicas, Senhor, diagnósticos, nós clamamos, Senhor, nos cura pelo Teu preciosíssimo sangue. Cura o nosso corpo nessa manhã, Senhor. Restaura as nossas forças físicas, Senhor. Tira toda a dor do nosso corpo, Senhor. Onde houver dor, nós clamamos que Tu venha nos curar, Senhor. Onde houver enfermidade, nós pedimos que as Tuas mãos chagadas agora toquem no nosso corpo enfermo, Senhor, e nos curem. Nós clamamos o Teu sangue sobre nós. Clamamos também o Teu sangue sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor. Todos os pensamentos de tentação, Senhor. Todos os pensamentos e áreas da nossa memória, da nossa imaginação, Senhor, que nos atordoam, que nos atrapalham, Senhor, que nos atormentam. Nós colocamos agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue todas as memórias de dor, Senhor, memórias de pecado, memórias de trauma, Senhor, memórias de situações de mágoa, de ressentimento, Senhor, que a gente não está conseguindo lidar. Nós colocamos tudo isso agora debaixo do Teu preciosíssimo sangue e clamamos que Tu venha dominar sobre tudo isso, Senhor. Domina, Senhor, sobre as nossas emoções, Senhor, sobre tudo que nós temos sentido, Senhor.
Eu quero clamar também, Jesus, o domínio do teu sangue precioso sobre os pensamentos de desânimo, de morte, Senhor, de suicídio, todo desejo de desistir, Senhor. Nós clamamos que o teu sangue venha agora nos livrar, Senhor, de todo espírito tentador e de todo esse tipo de pensamento, Senhor. Lava nossa mente agora, Senhor, das imaginações, Senhor, daquele medo, do terror de perder as pessoas amadas, de perder coisas, de perder pessoas, medos, Senhor, paralisantes. Nós clamamos agora, Senhor, que o teu sangue venha retirar todo o medo do nosso coração, nosso coração de mãe, de esposa, Senhor. Lava nosso coração agora, arranca do nosso peito todo pânico, desespero, medo, Senhor, de perder a nossa família, de perder as coisas, as pessoas, Senhor, medo desse vírus, medo, Senhor, tantos medos, medos do fim do casamento, Senhor, todo tipo de medo, de pavor, Senhor, medos sem nome. Nós clamamos agora, Senhor, que o teu sangue venha arrancar todo esse medo do nosso peito, venha lavar, Senhor, que tu domine na nossa vida sobre o medo, Senhor. Nós clamamos o teu domínio, Senhor, sobre o medo, sobre a insegurança, Senhor, a ansiedade, todas as nossas emoções, Senhor. Nós clamamos que tu venha imperar, que tu venha dominar, Senhor, os nossos temperamentos, Senhor, as nossas brabezas, Senhor, a nossa dificuldade de ceder, de amar, de perdoar, de dar o primeiro passo, de amar primeiro, de servir primeiro, Senhor. Nós clamamos agora que tu vem em nosso socorro, lava-nos com teu sangue, Senhor, e vem dominar sobre o nosso temperamento, Senhor, sobre as nossas dificuldades, Senhor, sobre a nossa personalidade, Jesus, aquilo que nós não dominamos mais sozinhas, Senhor, e que nós queremos abrir mão hoje, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Senhor, lava a nossa história com teu sangue, Senhor. Todo medo de ceder, Senhor, todo medo de se entregar, Senhor, e ser fraca, todo medo de deixar que tu domine, Senhor, e de perder o controle das situações, Senhor. Lava, Senhor, a raiz desses comportamentos com teu sangue, traz a cura, Senhor, no nosso coração. Te pedimos também, Senhor, que tu cure no nosso coração pelo teu sangue toda dependência afetiva, Senhor, de pessoas, toda necessidade excessiva de ser amada, de ser observada, de ser reconhecida, Senhor, de ser elogiada. Cura isso lá no nosso íntimo, Senhor. Restaura-nos pelo teu sangue nessa manhã, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas emoções com teu sangue, Senhor. Restaura a nossa mente, Senhor. Restaura o nosso corpo, Jesus. Tudo aquilo que a gente tem agido errado também, Senhor, que a gente tem se deixado dominar pelo sono, pela preguiça, pelos pensamentos de tentação, pelo desânimo, Senhor. Todas as vezes que a gente não tem conseguido, Senhor, ter aquele comportamento de amor, de santidade, de silêncio, nós clamamos sobre tudo isso, Senhor. O teu sangue precioso sobre o nosso lar, Senhor. Todas as consequências desse nosso comportamento, Senhor. Os ares na nossa casa, Senhor, vem purificando agora com teu sangue. Cobre a nossa casa com teu sangue, Senhor. Livra-nos, Senhor, desses espíritos tentadores de briga, de raiva, de desentendimento, de orgulho, de preguiça, de sonolência, de dormência espiritual. Livra-nos, Senhor. Lava, sela a nossa casa, a nossa mente agora, Senhor. E livra-nos desses espíritos tentadores, Senhor. Vem nos fortalecer com teu preciosíssimo sangue, Senhor. Nos protege. Pedimos, Senhor, também o teu sangue sobre tudo aquilo que nós vamos fazer no dia de hoje, Senhor, as nossas tarefas, Senhor, sejam elas domésticas, Senhor, ou fora da nossa casa, de trabalho, Senhor, tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos para trabalhar, tudo aquilo que nós vamos fazer hoje, Senhor, nós clamamos a proteção do teu preciosíssimo sangue, a purificação do teu preciosíssimo sangue, Senhor. Aquelas que não estão podendo trabalhar, Senhor, estão em desespero em casa. Nós clamamos agora que o teu sangue lave todo o desespero, Senhor, e se instale nos nossos corações uma plena confiança e convicção na tua fidelidade, no teu amor. Clamamos também, Senhor, o teu sangue sobre a vida do nosso marido, Senhor, sobre o nosso casamento. Esconde nosso marido, Senhor, dentro do teu coração misericordioso. Que o teu coração, Senhor, acolha agora a nossa casa, acolha o nosso casamento, acolha a nossa família. Nós
escondemos a nossa família dentro do teu coração. Pedimos, Senhor, que o teu sangue lave agora e cele os nossos maridos, livra-os de todo o mal, Senhor, livra-os do pecado, livra-os da tentação, livra-os de acidentes, Senhor, livra-os de assalto, livra-os, Senhor, do adultério, livra os nossos maridos de todo o mal, livra o nosso casamento de todo o mal, Senhor, cobre o nosso casamento com teu sangue, Senhor, cobre a vida dos nossos filhos com teu sangue, Senhor, que toda a nossa família agora seja escondida debaixo do teu preciosíssimo sangue, as nossas finanças, Senhor, as nossas necessidades materiais, as nossas contas para pagar, Senhor, nós escondemos tudo debaixo do teu preciosíssimo sangue, pedimos que o teu sangue, Senhor, seja para nossa família livramento, cobertura, proteção, salvação, cura. Pedimos também, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós nessa manhã de forma poderosa, Senhor, ampliar a nossa visão, conduzir a nossa vida. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem sobre cada uma de nós que oramos agora. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa maternidade. Vem, Espírito Santo, conduzir o nosso relacionamento com o nosso marido, nosso relacionamento conjugal, a nossa forma de ser esposa, a nossa forma de falar, a nossa forma de enxergar as coisas. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e cura a nossa visão. Retira essa lente de aumento para os defeitos, para as situações, para as circunstâncias. Equilibra a nossa visão, vem calibrar a nossa visão. Que a nossa visão seja agora restaurada por Ti, Espírito Santo. Que a gente consiga enxergar as coisas na medida certa. Vem, Espírito Santo, e nos dá uma visão restaurada do nosso casamento, do nosso marido, dos nossos filhos, da nossa casa. Vem, Espírito Santo dominar sobre a nossa visão, retirar todo o desespero, toda a desesperança, todo o cansaço que se instalou na nossa forma de ver a vida, de ver o nosso casamento. Vem, Espírito Santo, vem dominar sobre tudo, vem dominar sobre todos, domina sobre o nosso casamento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Meninas, o Senhor coloca no meu coração essa palavra, né? A gente tem essa expressão, né? Esse título para o Senhor, né? Que Ele é o Deus dominador. O Senhor coloca no meu coração que Ele não tem nos dominado em muitas situações, né? Tem coisas na nossa vida que Ele não é o Senhor, né? E há situações escondidas, assim, sabe? Escondidas na nossa vida, no nosso comportamento, que o domínio não é de Deus, né? E às vezes nem nosso, assim, mas que o inimigo tem dominado sobre áreas, sobre pensamentos, né? E nem sempre a gente tem rechaçado isso, né? A gente precisa rechaçar, às vezes, essas investidas do diabo, né? Nos nossos pensamentos, né? No nosso comportamento, por exemplo, assim, às vezes, né? E são coisas que o Senhor vem me trazendo aqui na oração, né? Esse pensamento de desistência, o pensamento de tanto faz, né? Tanto faz se eu rezar ou não rezar. Tanto faz. Tanto faz se tem uma promessa. Tanto faz se eu jejuar. Então tá, vou jejuar, mas tanto faz, né? Esse desânimo, esse sentimento mesmo, assim, que se instala no nosso coração, vem vindo devagarzinho, né? E vem nos convencendo que tanto faz, né? E aí vai se instalando até um domínio sobre a nossa vontade, assim. A gente já nem consegue fazer, a gente já nem se importa em fazer ou não. Outras pessoas, né, outras de nós sendo dominadas assim por uma preguiça, por uma dormência, uma sonolência, uma lentidão de reação na oração, nas atitudes corretas, assim, tá difícil, você nem sente, assim, parece que tudo tá devagar para reagir, uma sonolência, uma dormência mesmo, sabe? A palavra que vinha na minha cabeça quando eu tava rezando era uma dormência espiritual, a pessoa dormente. Não tá sentindo? Não tem força de reação? Sabe quando a tua perna adormece muito, que você vai pisar e pisa em falso? Não tem segurança na perna? Assim, né?
E também outros pensamentos assim de morte, de desânimo, né? Uma tentação mesmo de morte, né? De a vida não valer a pena. Outros pensamentos de muito medo de perder a família, de perder os seus amados, né? Medo que os seus adoeçam, medo que os seus morram, medo de perder, né? Medo de ficar sozinha. Esses medos todos, né? Satanás, ele vai alcançando domínio sobre as nossas emoções, né? Ele vai pegando isso, né? E se ele encontra na nossa história ainda essas feridas, ele vai se instalando ali, vai dominando sobre a nossa razão, né? Sobre as nossas emoções, e a gente passa a agir às vezes sem nem calcular o que a gente está pensando, né? A gente deixa de rezar como devia, a gente deixa de amar como devia, porque a gente não consegue, a gente tá presa a um sentimento de medo, a gente tá amedrontada, né? A gente não se entrega completamente nem a Deus, nem nas nossas relações, porque a gente tá morrendo de medo. É sempre uma sombra, tem sempre uma sombra de perda, de medo, ou uma sombra de tanto faz, né? E o Senhor, ele quer ser, ele é o Deus dominador, né? Ele quer ser o Deus dominador na nossa vida. Alguns pensamentos ainda, né, de tentação na área da sexualidade, de imaginação, né? Áreas ainda de que a gente vai alimentando dessa imaginação na impureza, né? Imaginando coisas, trazendo cenas, trazendo memórias, e algumas mulheres, inclusive, sendo atacadas com isso, né? Tendo sonhos, assim, né? Sonhos sensuais, sonhos que estão traindo o marido, sonho com outros homens, né? Sonhos de pecados do passado. Tudo isso, assim, e também faz parte dessa batalha que a gente vive, né? E isso vai, se a gente deixar, se a gente não reage, guria, se a gente não reza, se a gente não rechaça, se a gente não manda esses demônios embora, né? E a gente dá para Deus o domínio, isso vai nos enfraquecendo. Então a gente precisa reagir, né? Rezando, dando domínio para Deus, né? Declarando. Se tem esses pensamentos na tua cabeça, se tem esses sentimentos, essas coisas estão acontecendo contigo, alguma dessas coisas que eu falei, ou quem sabe são outras, você vai falando o quê? Jesus Cristo é meu Senhor. Jesus é o Senhor dos meus pensamentos. Eu renuncio ao medo em nome de Jesus. Quem sabe você vai ter que passar um dia, às vezes, renunciando. Quando vem um pensamento assim, um pensamento tentador, você vai dizer, eu renuncio em nome de Jesus, eu não quero. Jesus Cristo é Senhor da minha mente. Jesus Cristo é Senhor dos meus pensamentos. Jesus é Senhor das minhas emoções. Às vezes, gurias, é uma coisinha bem pequenininha, né? E por aquela coisinha entra um caminhão, né, de tentação na nossa vida para nos desestruturar, para nos deixar perdidas, para nos deixar amedrontadas. Às vezes uma palavra de alguém, né, às vezes uma coisinha que a gente lê, que toca lá, né, que é aquele emissário do inferno enviado para nos desestabilizar, né? Então a gente precisa ter atenção naqueles nossos pontos de fraqueza e estar atenta agora onde Deus ainda não tem dominado no nosso comportamento, no nosso pensamento, e dar o domínio para Deus. Em especial naquelas áreas mais escondidas, naquelas que a gente tem vergonha, naquelas que a gente tem vergonha às vezes até de confessar para o padre, que a gente tem vergonha de partilhar com alguém, né? E nem digo que a gente precise, mas confessar sim, né, gurias? Confessar sempre. A gente não pode esconder nada na confissão, né? E a gente pecou, a gente precisa falar. Até porque daí a gente recebe força contra aquele pecado, né? Quando a gente vai confessando aquele pecado, a gente vai adquirindo força. A gente confessa, né? E sai dali com a reta intenção de mudar, né? Mesmo quando a gente dá uma escorregada naquilo que a gente é tentada naquela área, a gente vai confessando, a gente vai adquirindo uma musculatura, né? Contra aquele pecado. A confissão, esse sacramento vai nos fortalecendo. Então, meninas, é isso, né? Que o Senhor Jesus seja o Senhor Deus dominador sobre tudo na nossa vida. A nossa história, os nossos desejos, né? Quais são os nossos desejos? Que o Senhor seja, que o Senhor domine sobre os nossos desejos. Quantos temperamentos difíceis, né? Quantas explosões de ira, explosões de raiva, explosões, né, de desânimo, de tristeza, de choro, sobre tudo isso. Jesus é o Senhor. Amém, minhas lindas? Me sentia no começo da oração, o Senhor curando o nosso corpo, vindo em auxílio, né, e também dominando sobre a nossa saúde. Essa é a palavra do Senhor para nós, né, o Senhor Deus dominador, né, que nem Ele
ele deve dominar, né? A gente tem que dar esse domínio para ele, né? É desejo do nosso coração, devia ser desejo do nosso coração. Se você ainda não tem desejo no seu coração que Deus domine sobre você e seu comportamento, peça, Senhor, que eu desejo, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Bem, meninas, ontem a gente parou em Tobias 4, né? A gente rezou, a gente falou ali até o final, né? De Tobias 3. A gente veio caminhando nesse livro aí desde sexta-feira. E a gente vê aqui na história de Sara e Tobias, né? De Sara e de Tobi, por enquanto, o pai de Tobias, essas duas pessoas, né, sendo atormentadas, essas duas famílias sofrendo, e o momento em que essas duas orações chegam diante de Deus. Ontem a gente falou sobre a oração de Sara, né? Sobre essa oração cheia de louvor, né? Esse reconhecimento da força de Deus, de que Deus é o Deus dominador sobre tudo, sobre todos. E que essas duas orações chegam diante de Deus ao mesmo tempo. E o que Deus faz? Deus manda um anjo para que venha em socorro de Sara e de Tobi. Para liberar o quê? Para liberar a cura, né? Um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobi e Sara. Rafael quer dizer cura de Deus, né? E a gente tem que pensar aqui que não foi o anjo, né? O anjo veio trazer essa graça, veio conduzir. Quem cura é o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? O anjo aqui é uma manifestação do amor, da misericórdia, do socorro de Deus. E aí a gente tem, no capítulo 4, conselhos ao jovem Tobias. Tobi reza, faz aquela oração, e ele pensa, Deus ouviu a minha oração, eu vou morrer, né? Agora eu vou morrer. Então ele dá instruções para o filho dele. Ele fala para Tobias como deve ser a vida dele agora que ele vai partir, porque ele tem certeza que Deus ouviu a oração dele e agora ele vai morrer, ele vai descansar, porque ele pediu para Deus para morrer. Ó, versículo 1 diz assim, 4:1, Tobias 4:1. Tobi, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de seu filho e disse-lhe: ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze com que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Gurias, aqui é super importante esse capítulo 4 pra gente, por quê? Porque no capítulo 4, Tobi orienta o filho dele como deve ser a vida dele, e ele fala sobre santidade. Ele dá instruções sobre diversos comportamentos, e fala que essas palavras têm que ser, sejam em teu coração como um sólido fundamento. O fundamento da nossa vida, o fundamento do nosso coração precisa ser a santidade. São comportamentos retos, comportamentos de santidade. E aí ele diz assim, quando Deus tiver recebido a minha alma, tu vai me enterrar, e aí tu vai honrar tua mãe. Mandamento, vai honrar tua mãe, ó. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida. Por quê? Porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa. Aqui ele já fala de um mandamento, né? Honrar pai e mãe. Como é importante pra gente esse mandamento e como este mandamento, ele é crucial para a bênção do nosso lar hoje. Eu falei aqui no jejum de Daniel, acho que foi, sobre algumas leis espirituais. E uma das leis espirituais, Dom Cipriano Chagas, né? Falava sobre isso, a gente tem isso escrito nos livros de Dom Cipriano Chagas. Ele falava sobre o quê, né? Que em toda a área que nós desonramos os nossos pais, né? Geralmente os nossos filhos vão nos desonrar. E todas as áreas que nós honramos nosso pai e nossa mãe, nossos pais nos honrarão. Então, se a gente foi o tipo de filho rebelde, desobediente, né? Que não honrou os pais, e a gente nunca arrependeu disso, nunca pediu perdão disso, amaldiçoava o pai e a mãe, fazia todo tipo de coisa errada, né? Nunca honrou a tua mãe ou teu pai, provavelmente nestas mesmas áreas os nossos filhos não nos honrarão. Porque nós plantamos um comportamento e nós o colheremos, né? Honrar pai e mãe para que tenhas uma longa vida sobre a terra. Isso é um mandamento da lei de Deus e um mandamento que vem com uma promessa de bênção de vida, né? Honra teu pai e tua mãe e tu vai ter uma vida longa e abençoada, né? Do contrário, quando nós não honramos nossos pais, nós tendemos a colher na vida dos nossos filhos aquilo que nós plantamos com a nossa desonra,
quando nós vivíamos como filhos lá na casa dos nossos pais. Então, assim, quando eu falei isso no jejum de Daniel, muitas pessoas depois confirmaram e falaram: Jéssica, é verdade, eu fui uma filha, né? Eu fui um filho desobediente, fui um filho que fez isso, isso e isso para meu pai e para minha mãe, e agora os meus filhos estão fazendo exatamente a mesma coisa para mim. Então, se a gente fez, né, a gente vai pedir perdão, né? A gente vai confessar o pecado se nós desonramos os nossos pais. E, gente, em tudo que a gente tem a oportunidade de honrar os nossos pais, nós temos que honrar. Isso é um mandamento de vida, de bênção, de prosperidade para nossa família hoje, né? Se nós somos o tipo de filho, né, que manda o pai ou a mãe calar a boca, que mandávamos o pai e a mãe calar a boca, né, que respondíamos com aspereza, filhos desobedientes, filhos rebeldes, né, que falavam todo tipo de desaforo para os pais, né, que nunca confessamos isso. Isso é um pecado, né, e é um pecado mortal não honrar pai e mãe, né. De repente a gente ficar expondo os erros dos nossos pais, né, humilhando os nossos pais publicamente, ou mesmo nas discussões do lar, né? Aquelas coisas que a gente de repente viveu na juventude. Quantas pessoas adultas, quantas mulheres, homens e mulheres hoje em dia, né, que ainda tem um tratamento de desonra com o pai e a mãe. E aí, gurias, não tem como, né? Não tem como a gente falar sobre combate espiritual, sobre buscar bênção para nossa família, quando nós mesmas estamos amaldiçoando a nossa vida numa vida de desonra aos nossos pais, né? Então, assim, de repente teu pai ou tua mãe lá não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, né? Quantas vezes foram pais ruins, abusadores, violentos, mães que abandonaram, que você ia olhar e ia dizer assim, ó, não são dignos, mas são dignos da nossa honra. Por quê? Porque nos deram a vida. Ah, mas nem queria dar, mas deram. E o nosso bem mais precioso é a nossa vida. O mais precioso. Então a gente sempre vai dever para os nossos pais. Sempre. Ah, mas o meu pai fez isso e aquilo. Ok, você não tem como conviver com o seu pai, mas você vai honrar ele. Você não vai falar mal dele, você não vai deixar faltar nada material para ele, se ele precisar. Você tá entendendo? Nós somos, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, existe na nossa vida uma lei espiritual. Se a gente quer ser abençoado nessa terra, a gente precisa honrar pai e mãe. Tudo aquilo que nós honramos nossos pais, nossos filhos nos honrarão. Todas aquelas áreas que nós desonramos ou desonrarmos os nossos pais, da mesma forma vai ser na nossa vida. Então, se a gente desonrou, se a gente foi rebelde, se a gente foi desobediente, se a gente foi gritão, se a gente foi aquele filho, aquela filha, ou ainda é assim, a gente vai pedir perdão para Deus e, se necessário for, pedir perdão para os nossos pais. Pede perdão para a mãe, pede perdão para o pai, né? Traz a graça, a cura do perdão aí para a vida, para restaurar essa área, tá? Parece que não tem nada a ver, né? Você vai pensar assim, mas não tem nada a ver, Jéssica, que a gente tá falando sobre casamento, trazer essa realidade. Mas tem muito a ver. Por quê? Porque porque todo pecado mortal atrai maldição para nossa família, tá? E esse é um pecado que às vezes a gente não dá atenção devida a ele. Essa é uma lei que a gente às vezes não dá atenção devida. E quando Tobi pensa que vai morrer, quando ele tá entregando, né, se entregando, o primeiro conselho que ele dá pro filho, o primeiro, olha, eu vou morrer e tu honra a tua mãe todos os dias de tua vida. Esse é o primeiro conselho. Um pai, no leito de morte, um homem justo, um homem muito santo, chama o filho e o primeiro conselho que ele dá é, ó, cuida da minha esposa. Honra a tua mãe. Meu filho, para te ser abençoado, honra a tua mãe. Cuida dela, porque ela te carregou na barriga, porque ela passou trabalho, porque ela passou por perigo para te carregar no ventre dela, então honra ela. Não importa como é que foi depois, o que importa é isso. Tua mãe te deu a vida, nossa mãe nos deu a vida. E por isso nós honramos os nossos pais. Isso é crucial para nós. Talvez muitas coisas que a gente vive, a nossa própria crítica, né? Às vezes assim, quantas mulheres criticavam o casamento da mãe, criticavam a mãe como esposa, falavam mal, né? Desonravam a mãe falando contra a mãe e hoje se encontram na mesma condição, né?
olho e penso assim, mas meu Deus, eu me tornei tudo que eu achava horrível na minha mãe, tudo que eu falava que a minha mãe fazia, né, que eu não gostava, eu me tornei isso. Pede perdão para Deus. Pede perdão para Deus, se possível e necessário, pede perdão para tua mãe. Realinha isso, porque pra gente isso é crucial. E aí a gente vai continuar com a palavra e Tobi vai dando outras instruções. Ele fala sobre o comportamento com o dinheiro, ele fala sobre dar esmola, a necessidade de dar esmola. Dá esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Olha só, gente, esse versículo aqui ele é fantástico. A esmola, olha isso, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Olha que palavra forte pra gente. Em outros trechos ainda ele vai falar novamente sobre esse olhar, né, da caridade, do amor com os pobres, da necessidade de não ser tão, além de ai meu Deus, me fugiu a palavra, quando a pessoa não é soberbo, quando a pessoa, ganancioso, né, de não ser ganancioso, querer o dinheiro só pra si, né, de não querer dividir, não, ele fala sobre esse pecado, ele também fala do pecado do orgulho, não cai no pecado do orgulho. Tobi vai fazendo um grande panorama sobre a vida do filho, onde que ele não deve cair. Ele chama atenção para esses pontos. Então, honrar o pai e a mãe, honrar a mãe, né? Que pra gente aqui é honrar os pais. A necessidade da caridade, do dinheiro, da esmola. Muitas pessoas não dão esmola, acham que é super errado dar esmola. Acham que não, mas é que naquele tempo talvez a pessoa não fosse sair para comprar cachaça, que não fosse sair para comprar droga. Gente, a palavra de Deus ela é clara. Dá esmola. Pediu, dá. Não desvia do pobre, né? Não desvia. Anda com dinheirinho na bolsa, não pode dar o dinheiro. Por quê? Porque vai livrar do pecado. A gente fica criando um monte de engenhocas na nossa cabeça e de criando desculpa, né? A gente cria desculpas. E a gente foi sendo convencido dessas desculpas, de por que a gente não dá esmola. Quando a palavra de Deus diz que é para dar esmola. Jéssica, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, Jéssica? Com o meu casamento tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O nosso coração precisa ser dominado por Deus. Todas as áreas da nossa vida. A armadura de Deus é um comportamento de santidade. A gente está vendo aqui que antes de Tobias ter um encontro com o demônio, porque ele vai encontrar com o demônio daqui a pouquinho, mais de uma vez. Antes de ele entrar na batalha espiritual, o pai dele arma ele falando para ele, olha, teu comportamento precisa ser assim, meu filho. Antes de sair pro destino, antes de sair pra luta, a gente se veste da santidade. É preciso olhar para a nossa vida e ver na nossa vida onde a gente não tem tido este comportamento. Gente, isso é muito sério, isso é muito decisivo, isso é muito fato. Eu posso ficar enfeitando, já falei isso pra vocês, pra mim é trifácil vir aqui ficar enfeitando, ficar dizendo, ai gurias, tudo vai dar certo. Faz o que te faz feliz e ficar pegando chavões bíblicos e dizendo pra vocês tudo vai dar certo, sem a gente mudar de vida. Isso não existe, não existe, não existe. Deus chamou a todos nós, o sangue do Senhor foi para todas nós, foi para todos nós. Agora existe uma veste nupcial, existe sim uma roupa de santidade que para entrar no céu tem que vestir. Não tem jeito, não adianta rezar 1000 rosários aqui, levantar às 4 da manhã para rezar com o Frei, vir fazer aqui a campanha de oração, jejuar, se isso não transborda lá do íntimo do meu coração. E sabe por que eu tô falando essas coisas tão pequenas, que parecem pequenas, mas são muito grandes? Por quê? Porque o Senhor fala que é do íntimo do nosso coração, Jesus diz, que é lá do nosso coração que provém os maus pensamentos, que provém os maus comportamentos, tudo vem do nosso íntimo. E essas coisas de não honrar a mãe, de não honrar o pai, de ter implicância com os pais, de falar, de expor defeito de pai e mãe, de não dar esmola, de ser sovina com dinheiro, de não dividir, de ter que acumular, de ser orgulhoso. Aqui ele fala
sobre não ser orgulhoso. Essas coisas são lá no íntimo do nosso coração. E a gente muda várias coisinhas superficiais, mas lá a gente quer ter a última palavra. Minhas irmãs, o nosso coração precisa ser dominado pelo Senhor. Isso é tão difícil de falar. Essa mensagem não é bacana de falar, né? É mais legal eu ficar falando só de o Senhor vai trocar o coração de pedra pelo de carne, mas é isso aqui. A troca é fazendo isso daqui. É o Espírito Santo vindo sobre nós e nos convencendo da verdade da palavra. Olha o que diz a palavra. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher não te autorizes jamais a um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. Olha aqui os dois conselhos. Não fornicar. Santidade sexual. Santidade, pureza sexual. Antes de encontrar com o demônio da batalha. Olha lá, vou examinar meu coração. Isso a gente tem feito desde a semana passada. Deus tem batido nessa tecla. Deus tem batido nessa tecla, gurias, antes da gente encontrar lá na guerra espiritual e a gente ficar se expondo. A gente precisa olhar para o nosso coração e se revestir de santidade. Isso para nós é decisivo. Isso para nós é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença para a gente estar lá inabalável no cumprimento do nosso dever. Lá em Efésios 6, quando São Paulo fala sobre a armadura do cristão, ele fala sobre colocar a armadura para quê? Para que nós cristãos, né, fiquemos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Qual é o teu dever? Quais são os teus deveres? Meu dever como esposa, meu dever como cristã, está inabalável. Gurias, qualquer sopro nos derruba ultimamente. O que é estar inabalável? Às vezes a gente não sabe nem o que é estar inabalável, né? A graça de Deus, ela nos torna inabaláveis quando usamos da armadura, a santidade, o desejo da santidade, a busca pela santidade. Eu não sou santa. Eu, Jéssica, eu sou bem bisca, sou bem sem vergonha, mas eu quero ser santa. Todo dia eu sei que eu quero ser santa. E eu vou perseguir isso o meu dia inteiro. E isso é armadura na minha vida. Às vezes eu escorrego, mas sabe o que acontece? Cada vez que a gente vai tentando mais forte a gente vai ficando, menos a gente vai caindo. Isso é santidade. É olhar e não deixar que o orgulho domine sobre o meu espírito ou sobre as minhas palavras, porque o orgulho é a origem de todo o mal. Eu não vou me deixar vencer por querer ter a última palavra. E isso é o quê? Isso é santidade. E santidade me deixa como? Inabalável no cumprimento do meu dever. De amar, de servir, de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional. Ela não é fácil, mas ela é possibilitada pelo Espírito Santo. Agora, gurias, tem que querer. Tem que querer. Essa semana o Frei Gilson falando sobre ali no Retiro Quaresmal, né? Falando sobre um dos textos ali de Santo Afonso de Ligório, acho que é, né, que ele tá falando na missa. Ele falou sobre o primeiro passo da santidade. O primeiro passo da santidade é querer ser santo, né? Querer. Primeiro eu preciso querer. Primeiro eu preciso querer essa vida aqui. Se eu não quero essa vida aqui, se eu não quero a santidade, eu não vou estar armada, protegida. Às vezes a gente morre de medo da luta espiritual. Você tá vivendo uma vida que você tá buscando ser santa, você não precisa ter medo, você tá rezando, você tá jejuando e você tá cumprindo com isso no seu comportamento. Eu tô procurando não deixar que o orgulho me domine, aí eu coloco uma armadura. Cada vez que eu deixo de falar mal de alguém, armadura. Que eu cedo, que eu amo, armadura. Que eu rechaço um pensamento lá pecaminoso, armadura. Eu vou me armando, eu vou fechando a porta pro pecado, eu vou fechando a porta pro mal. Eu vou dizendo, sai daqui. Eu não tenho comunhão contigo. E isso é armadura. Isso é a gente estar inabalável no cumprimento do nosso dever. Antes de Tobias, e em seguida aqui Tobias, a partir do capítulo 6, ele vai entrar na batalha espiritual e na guerra espiritual cara a cara com o demônio. Ele vai lutar fisicamente e espiritualmente contra o mal. Mas antes desse encontro,
E antes de haver a libertação, e antes de Asmodeu ser mandado embora para sempre, e ele ter um casamento abençoado, foi preciso que ele compreendesse o que é santidade. Foi preciso que ele compreendesse que o pai dele passasse para ele instruções de uma vida santa. Cumprir os mandamentos, não se deixar dominar pelo orgulho. Aqui fala sobre buscar o conselho junto aos sábios. Bendizer a Deus em todo o tempo e pedir que Deus dirija os nossos passos, de modo que os nossos planos sejam sempre os planos de Deus. Meu filho, faz a vontade de Deus. Pede que Deus dirija os teus passos, para que a tua vontade seja a vontade que está lá no coração de Deus. Anda de acordo com a vontade de Deus, meu filho. Isso é o que? Isso é armadura, gurias. Isso aqui é armadura. Eu lembro de um tempo que a gente rezava a armadura do cristão, Efésios 6, né? 10 e seguintes, a gente rezava ela como oração. E eu comecei a fazer isso criança, né? Porque eu acompanhava a minha mãe. Então, desde criancinha. Então, a gente começava e eu rezava aquilo ali. E eu pensava na minha cabeça infantil e imatura que no momento que eu tava rezando aquilo ali, no mundo invisível, espiritualmente, né? Uma armadura, assim, ia me fechando em mim, conforme eu ia falando aquilo ali. E aí eu tava inabalável mesmo. Era só eu rezar aquilo ali que tava tudo feito. Eu só precisava proclamar aquela palavra. Depois eu cresci e eu entendi que aquela palavra, ela precisa ser proclamada, obviamente, há poder na proclamação da palavra, mas não há poder se eu não vivê-la. Porque também a palavra de Deus diz, né, que os demônios creem e tremem diante da palavra. Eles acreditam, o diabo sabe a Bíblia de cor. Não adiantava nada eu ficar falando se eu não vivesse. Porque a armadura é justiça, é verdade, é pensamento de salvação, é prontidão em anunciar o evangelho da paz, é fé. E isso tudo se traduz em comportamento diário. Não é chegar num momento, falar palavras e a gente tá igual o Power Ranger, né? Que vem uma armadura ali, você tá preparado agora o demônio não me derruba. Às vezes, isso era o meu pensamento de criança, né, gurias? Lá na minha imaturidade. Só que acontece, às vezes a gente é grande e a gente ainda tem esse pensamento de criança. A gente vai estar inabalável no cumprimento do nosso dever se a gente vive a palavra, se a gente busca viver. Vou dizer de novo. Sozinho a gente não dá conta, isso é uma busca até o nosso último suspiro. Se em algum lugar do teu coração existe o pensamento de ai, graças a Deus eu tô pronta, e soberba já entrou, minha filha. Tá pronta nada. É até o último suspiro. É todo dia analisando o meu pensamento, meu comportamento. Tem mulher que se acha muito santa, muito rezadeira e se acha melhor do que seu marido. Se acha melhor do que todas as outras pessoas à sua volta. Cuidado. Hoje eu tô que tô, né? Hoje eu tô séria, né? Mas sabe por quê, gurias? Porque os tempos são de intensa batalha, né? E a gente não pode ser imatura. A gente não pode ser infantil nas coisas de Deus. E pensar que simplesmente falando palavras ou conhecendo de cor os textos bíblicos, né? Rezando muito, jejuando, simplesmente sem o domínio de Deus no nosso coração, a coisa vai dar certo. O domínio de Deus no nosso coração é olhar para esse capítulo 4 aqui de Tobias e ver aqui onde que eu tenho que viver e buscar viver isso na minha vida. A santidade, ela traz recompensa, ela traz consequência de proteção para a nossa vida. Proteção. Muitas vezes dando formação para o Ministério de Cura e Libertação, né? Eu fazia essa pergunta para quem eu estava lhe dando a formação, né? Qual é a maior proteção espiritual que existe? A maioria das pessoas falava o sangue de Jesus, o crucifixo, a Eucaristia, né? Tudo isso é proteção espiritual? É proteção espiritual, mas a primeira proteção espiritual que existe na nossa vida é o estado de graça. Porque é onde a gente rompe com o diabo. Onde a gente diz pra ele, na minha vida não tem lugar pra ti. E a gente rompe. É estado de graça. É busca de santidade na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso sentimento. Jéssica, eu tenho 53 anos de caminhada. Eu sei disso.
Sabe, filha? Olha de novo para a Bíblia. Todo dia a gente tem que buscar. Com 100 anos de caminhada, a gente tem que olhar para a Bíblia e buscar e examinar no nosso coração. Deixar Deus ter o domínio sobre a nossa vida. Abrir mão, amar primeiro, servir primeiro, perdoar primeiro. Isso é santidade. Honrar os nossos pais, dar esmola na rua. Olha coisa simples, olha coisa simples. A gente soubesse o quanto isso libera de graça para nossa vida. E outra coisa, agora vem aqui o pulo do gato na intercessão pelos maridos. Anota o que eu vou te dizer. Anota o que eu vou te dizer. Às vezes, a chave de muita libertação na vida dos nossos maridos está justamente nessas situações aqui que a gente acaba de ler. Às vezes o nosso marido foi um homem que desonrou os pais. Às vezes o nosso marido é esse homem orgulhoso. Às vezes o nosso marido é esse homem que consentiu no pecado, que negligenciou nos preceitos do Senhor. Às vezes o nosso marido é o tipo de homem que cometeu adultério, que viveu na fornicação. Se você olhar aqui o capítulo 4, a gente tem uma lista de comportamentos, tá? Para uma vida abençoada. Olha o pulo do gato. O que você pode fazer para interceder pelo seu marido? Você vai pegando aqui as áreas que seu marido não vive a palavra de Deus. E você vai rezar área por área. Você vai clamar misericórdia de Deus, o perdão para cada uma dessas áreas de pecado aqui. E aí você vai rezando, talvez você sinta mais uma coisa num lugar, sinta mais no outro. Aquilo ali que você sentiu mais, você vai anotar. Porque às vezes está ali a chave de muita graça, de muita libertação. Às vezes os homens, eles têm um espírito de crítica contra os seus pais. Eles são colocados às vezes até pela mãe, né, durante a infância ou durante a história. Eles têm uma oposição ao próprio pai. E quanta maldição entra na vida do nosso marido, né? Da nossa vida, né? No geral, eu tava falando sobre isso antes, né? Quando a gente se opõe aos nossos pais, quando a gente não honra os nossos pais, a gente procura motivo de briga, de discussão, de xingamento, né? E em tudo isso a gente vai fazer o quê? Se eu identifico isso, porque uma coisa, gurias, eu falei até aqui sobre o nosso próprio comportamento. Eu sempre disse que a campanha ia ser assim. Primeiro é pra nós. Agora, e aí a gente muda, a gente pede perdão e a gente muda, né? A gente se esforça em mudar, né? Agora, quando eu tô falando de intercessão, eu não posso chegar pro meu marido, pelo menos 99,9999% das mulheres aqui, não podem chegar pro marido e dizer, tu tem que mudar nisso, porque quem convence é o Espírito Santo, lembra? Não é a gente já tentou, a gente não conseguiu nada. E isso a gente já sabe. Então, quem convence é o Espírito Santo, então eu preciso rezar por estas áreas. Rezar por estas áreas. Então, a primeira coisa que eu faço, anota no caderno de oração. Eu vou pedir perdão pro Senhor, eu vou pedir misericórdia pro Senhor. Senhor, perdoa meu marido. Todas as vezes que ele desonrou o pai, todas as vezes que ele humilhou o pai, que ele agrediu o pai verbalmente, que ele falou mal da mãe, que ele não honrou, que ele não assistiu às vezes financeiramente numa falta o pai e a mãe, que ele desassistiu os pais. Sabe, aquilo que é pecado mesmo, a gente não precisa criar pecado, já tem bastante que existe, então a gente pensa que é pecado de verdade, né? E a gente vai pedindo perdão a Deus e a misericórdia de Deus nessas áreas da vida do nosso marido. E a gente pediu essas coisas, a gente vai pro próximo, né? Guardar de consentir no pecado e negligenciar os preceitos do Senhor, né? Aqui no versículo 6. Senhor, eu te peço perdão, clamo, Senhor, a tua misericórdia pelo meu marido. Perdoa meu marido, Senhor, todas as vezes que ele negligenciou com os teus preceitos, que ele escolheu viver longe da tua palavra, Senhor, que ele não tem vivido na bênção. Senhor, eu te peço perdão, tem misericórdia do meu marido, Senhor. Convencer ele da verdade dos teus mandamentos. A gente vai indo versículo por versículo e vai transformando esta palavra em uma oração em favor do nosso marido. Em uma oração de intercessão. Por quê? Porque se nós temos uma palavra que nos aponta como deve ser um comportamento para uma vida abençoada, e a gente vê que o nosso marido tem andado na contramão disso,
e todo tipo, toda espécie de desgraça tem alcançado nosso casamento, o que a gente vai fazer? A gente vai rezar agora, clamando o favor de Deus, o perdão e a misericórdia em cada uma dessas áreas. Pode ser que você, mulher, não tenha encontrado ainda um nome para o erro, um nome para o pecado do teu marido, né? Aquela coisa que você precisa orar. Vai para a palavra. Isso eu tô falando aqui dessa, né? Porque essa tá bem explícita para nós, mas às vezes Deus nos dá outras palavras que tem ali um comportamento, fala de um comportamento de rebeldia à palavra de Deus, de desobediência, de surdeza à voz de Deus. O que a gente faz como esposa? A gente pede perdão, a gente clama, a gente intercede, a gente pede o favor, a misericórdia de Deus pelo nosso marido em primeiro lugar. E depois a gente pede a graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha convencer e transformar a vida do nosso marido, que haja conversão naquele comportamento. Tobias 4 tem pra gente uma lista de comportamentos que precisam ser adquiridos, né? Mudados e convertidos na nossa vida, e da mesma forma que a gente pode rezar e interceder pelo nosso marido. Sempre, gurias, a gente olha primeiro pra gente. O primeiro olhar é pra nós. E eu vou dizer pra vocês, isso não é um olhar, a minha palavra hoje pra você não é uma palavra de acusação. A minha palavra para nós hoje é uma palavra de orientação. A gente precisa olhar para a nossa vida. Nós estamos vivendo no tempo da quaresma. Eu não sei se a pegada da campanha seria a mesma se a gente estivesse fora da quaresma. Mas a quaresma, ela é tempo de conversão. É um tempo de olhar para a nossa vida e ver onde é que a gente tem, onde é que a gente precisa mudar comportamento. Dessa forma, a gente se prepara para entrar na libertação. A gente vai falar sobre libertação, e eu tô falando, né? Cada dia a gente vem andando um pouquinho. A gente vai falar sobre libertação, a gente vai falar sobre como que eu rezo por libertação. Mas antes da libertação é preciso essa proteção espiritual, e a proteção espiritual, ela vem da santidade. Amém, minhas lindas? Então, duas coisas aqui pra gente hoje, né? Vou encerrar, vamos rezar pra encerrar. Olhar no nosso comportamento, Tobias 4, a gente vai espelhar a nossa vida em Tobias 4 e vai ver aqui onde é que a gente precisa melhorar, clamar o favor de Deus, deixar Deus trazer às vezes a nossa história para fora. O que é preciso confessar, a gente confessa. O que é preciso perdoar e pedir perdão, a gente faz. Que também na vida do nosso marido seja uma lista para intercessão, não para acusação. A gente vai espelhar a vida do nosso marido em Tobias 4 e a gente vai fazer lá e escrever uma oração. Primeiro pedindo perdão e a misericórdia e depois pedindo o Espírito Santo para transformar a vida do nosso marido naquela área e trazer a graça da conversão. Porque o Espírito Santo é quem convence e traz a força para a conversão, né? É ele que realiza em nós, né? O querer e o executar. É o Espírito Santo, tanto o querer quanto executar. Quem faz é Deus. A gente é muito miserável, né? Mas o Senhor, com a sua misericórdia, vem em nosso auxílio. E o Espírito Santo nos torna capazes, mulheres capazes, tanto de lutar, gurias, quanto de ser santas. E ao contrário, primeiro de ser santos para depois sair para lutar. Amém, minhas lindas? E tudo junto ao mesmo tempo, né? A gente precisa do reconhecimento que a santidade ela é o nosso objetivo principal. A santidade ela é o objetivo principal na nossa vida. Eu amo para ser santa, eu perdoo para ser santa, porque eu quero agradar o coração de Deus, porque eu amo a Deus, né? E se eu ainda não amo, se eu ainda não quero, eu vou pedir para o Senhor, eu quero querer. Senhor, eu quero amar. Ainda não te amo o suficiente para mudar isso aqui, Senhor, me ajuda a te amar. Oração sincera. Amém, minhas lindas? Senhor, nós clamamos o Teu Espírito Santo sobre nós, que Tu venha abrir diante dos nossos olhos, Senhor, o nosso entendimento, para que Tu venha dominar, Senhor, sobre a nossa vida, a Tua palavra, Senhor. Nós somos tão orgulhosas, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. A gente é tão orgulhosa, Senhor. A gente quer ter o domínio, Senhor, a gente quer ter a palavra final, a gente quer mandar, Senhor, a gente quer fazer a nossa vontade. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, da nossa insatisfação, Senhor, da nossa reclamação, do nosso desejo de ser agradada, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a ser santas, Senhor.
Que a tua palavra penetre profundamente no nosso coração, Senhor, e vá quebrando todo o domínio do orgulho, Senhor, todo o domínio do pecado, Senhor, toda a resistência à tua palavra, Senhor, toda a vontade de continuar na mesma vida, Senhor, na mesma vida morna, Senhor, na mesma falta de decisão, na mesma dormência, Senhor. Vem quebrando isso agora, Senhor, com o teu Espírito, e nos dá, Senhor, a graça de sermos mulheres renovadas nessa quaresma, Senhor. Nós queremos converter, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero me converter, Senhor. Eu quero ser mais santo, Senhor. Eu quero ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor para minha família, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, me mostra nessa palavra de Tobias 4, Senhor. Tudo aquilo que eu preciso melhorar no meu comportamento, amplia a minha visão. E também me dá a graça, Senhor, da intercessão. Eu te peço isso, Senhor. Dá-me a graça de ser uma intercessora. Que a tua misericórdia, que o teu Espírito arranque do meu peito, Senhor, toda acusação. E que eu possa interceder pelo meu marido, pelo poder do teu Espírito. Senhor, me move a ser uma intercessora, Senhor. Que eu seja uma intercessora, Senhor, que as minhas palavras, Senhor, sejam palavras movidas pelo teu Espírito durante todo o meu dia, Senhor, e no quarto de oração, Senhor, que eu seja uma verdadeira guerreira espiritual. Me dá palavra, Senhor, me ensina a rezar, Senhor, me ensina a lutar pelo meu casamento, me ensina a lutar pelo meu marido, Senhor. Eu não quero perder o meu casamento, Senhor, eu não quero perder o meu marido, Senhor. Me ensina a lutar pelo meu casamento, pelo meu marido, pelos meus filhos, Senhor. Me capacita, Senhor. Me capacita, Senhor. Vem em meu socorro hoje, Senhor. Que os meus olhos saiam da superficialidade dessa terra, Senhor. E adentre nos mistérios da tua graça, Senhor, da espiritualidade, da revelação da tua palavra, Senhor, do quarto de oração, do quarto de guerra, Senhor. Me capacita, me levanta, Senhor. Nos levanta, Senhor. O Senhor está levantando muitas mulheres desanimadas, muitas mulheres que precisam ao longo do dia pedir essa oração, fazer essa oração. Senhor, me faz uma guerreira, me faz uma intercessora, me levanta, Senhor. Obrigada, Jesus, por toda a graça, por toda a libertação, por toda a salvação, Senhor, que é derramada sobre a nossa vida neste momento, Senhor. Obrigada pela sinceridade, Senhor, que tu coloca no nosso coração, pelo desejo sincero de santidade, Senhor, pelo desejo sincero, Senhor, de uma vida de oração. Obrigada, Senhor. Bendito, louvado seja o teu nome, porque é tu que nos capacita, Senhor. Abençoa os nossos maridos, Senhor. Abençoa o meu marido hoje. Diz isso pro Senhor agora. Senhor, abençoa o meu marido hoje, Senhor. Eu te peço perdão e misericórdia por todos os erros e pecados do meu marido. E clamo sobre ele, Senhor, a ação do teu Espírito Santo. Toda a graça de conversão, de mudança, de salvação. Senhor, alcança meu marido agora, Senhor. E enche o meu marido da tua graça, Senhor. Onde ele estiver agora, Senhor. Onde ele estiver agora, fazendo o que ele estiver fazendo, Senhor. Enche o meu marido da tua graça. Abençoa o dia dele. Abençoa o trabalho dele, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo que ele tem que fazer. Abençoa tudo que ele tem que falar, Senhor. As pessoas com quem ele vai falar hoje, Senhor. Abençoa a vida do meu marido. Afasta dele todo o mal, Senhor, e guia o meu marido, Senhor. Guia o meu marido para o encontro contigo. Coloca boas pessoas, Senhor, no caminho do meu marido hoje, que atraiam o meu marido para ti, para a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minha irmã, o Senhor coloca uma palavra no meu coração. Muitas que ficam assim, o marido diz que vai fazer as coisas, que vai fazer alguma coisa, né? E você fica angustiada. A palavra de Deus diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o que se realiza é a vontade do Senhor. É a vontade de Deus. Talvez você tenha que escrever isso. Há muitos planos no coração do teu marido, mas o que vai se realizar é a vontade de Deus. Você vai declarar isso. Todo plano, todo sonho, tudo aquilo que você sente, angústia, o que é errado que seu marido está planejando fazer, você vai declarar a partir de agora. As nossas palavras, geralmente, as nossas palavras que convencem o coração do nosso marido são as palavras no nosso quarto de oração, que a gente fala com Deus, não as que a gente fala com eles, tá? Você vai declarar a palavra, você vai declarar. Se Deus quiser usar de um conselho teu, Deus vai preparar o momento. Gurias, não é falando o tempo todo que a gente convence o marido. A gente já sabe disso, né? Então você vai declarar essa palavra.
há muitos planos no coração do homem. Há muitos planos no coração do meu marido. Mas o que se realiza é a vontade de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 7. Um beijo. Deus abençoe. Também, olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Nesses últimos dias, agora eu já tava terminando aqui, já ia desligar, mas lembrei. Nesses últimos dias eu pedi pra vocês convidarem mais amigas e chegou um monte de amigas. Vocês são muito ligeiras. Convidem mais amigas. Então vou falar de novo, convidem mais amigas, porque muitas pessoas ainda estão entrando, estão começando a campanha de oração agora, e muitos casamentos estão sendo abençoados pelo teu simples convite. Tá bom? Agora sim, Deus abençoe nosso dia, até amanhã.